Limite de funções trigonométricas. Calcular o limite de x tendendo a zero de seno ao quadrado de x sobre 4 sobre x ao quadrado. Solução. Então, o numerador e o denominador está elevado ao quadrado, né? Então, aplicando a propriedade de potenciação, eu posso colocar o seno de x sobre 4 sobre x elevado ao quadrado. E calculando o limite de x tendendo a zero, aqui no denominador, eu tenho que transformar esse denominador x aqui igual ao arco do seno no numerador. Então, para isso, eu vou dividir o x por 4 e multiplicar por 4. Né? De tal forma, se eu simplificar aqui, volta ao original. Então, multiplicando aqui por 1/4 e dividindo x sobre 4, seno de x sobre 4 sobre 4. Para que transformar isso aqui, esse denominador igual ao arco do seno, para o limite trigonométrico fundamental. Então, o limite de x tendendo a zero, né, de 1/4 ao quadrado, que tem o produto, né, de a vezes b elevado ao quadrado, é a ao quadrado vezes b ao quadrado. Então, vai ficar 1/4 ao quadrado vezes o limite de x tendendo a zero de x sobre 4 sobre x sobre 4. Então, a igualdade vai ser igual a 1. Se o limite de x tendendo a zero seno de x sobre x é igual a 1, então, isso aqui também é igual a 1/4 seno de x sobre 4 sobre 4 vai ficar 1/4 ao quadrado é 1/16 vezes 1, que é 1/16 avos, o valor do limite. Outra maneira aqui de mostrar essa resolução é que x sobre 4 sobre 4 é igual a 1, é fazendo a mudança de variável, fazendo u igual a x sobre 4. Quando x tende a zero, u tende a zero. Então, o limite de u tendendo a zero, seno de u sobre u, é igual a 1. É o limite trigonométrico fundamental. Exercício 2. Calcular o limite de x tendendo a zero, tangente de 5x sobre x. Então, passaremos a função tangente para a primitiva, que é seno e cosseno. Tangente de 5x é seno de 5x sobre cosseno de 5x, né, sobre x. O limite de x tendendo a zero, então esse aqui vai ficar 1 sobre x, multiplicando, né, 1 sobre x, né, seno de 5x sobre cosseno de 5x. Então, o limite de x tendendo a zero, né, desmembrando aqui, seno de 5x sobre x, vezes 1 sobre cosseno de x. Sempre o limite trigonométrico, trabalha ele visando transformar num limite trigonométrico fundamental. Então, vou ter aqui o limite de x tendendo a zero, seno de 5x sobre x, vezes o limite de x tendendo a zero de 1 sobre cosseno de 5x. Então, isso vai resultar no limite de x tendendo a zero. Então, tem que transformar o denominador aqui igual ao arco. Então, vou multiplicar por 5 aqui e aqui por 5. Né? Multiplico o denominador por 5 e o numerador também por 5. Limite de x tendendo a zero, 1 sobre cosseno de 5x. Aplicando as propriedades do limite, né, que está multiplicando por 5, vai limite de x tendendo a zero de 5, vezes o limite de x tendendo a zero de seno de 5x sobre 5x, vezes o limite de x tendendo a zero de 1 sobre cosseno de 5x. O limite de x tendendo a zero de 5 é a própria constante, vai dar 5. É a própria constante. O limite de x tendendo a zero de 5x sobre 5x é 1. É o limite trigonométrico fundamental. É 1.
E o limite de x tendendo a zero de 1 sobre cosseno de 5x, 5 vezes 0 dá 0. Cosseno de 0 é 1, 1 sobre 1 dá 1. Então, o limite é igual a 5. Exercício 3. Calcular o limite de x tendendo a π, seno de x sobre x menos π. Se substituir o valor π, seno de π é 0, π menos π também é 0, 0 sobre 0, indeterminado. Vamos fazer a substituição de variável, né, no denominador, que eu tenho x menos π. Fazendo u igual a x menos π, aí o valor de x será igual a u mais π. Né? E quando x tender a π, u vai tender a 0. Fazendo essa mudança. Aí eu vou ter aqui o limite de u tendendo a 0 de seno de u mais π sobre u, né? Implica, vou ter o limite de u tendendo a 0 de menos seno de u. Ora, devido ao arco, né? A seno de x e seno de x mais π vai lá para o terceiro quadrante, vai ser negativo o seno. O mesmo valor, mas sendo negativo. Então, por isso, fica menos seno de u sobre u, que é igual a menos 1. Veja aqui no gráfico. Aqui eu tenho o arco x, o ângulo x. Então, no eixo x eu tenho cosseno, no eixo y eu tenho seno. Seno é valor de y, cosseno é valor de x. Então, aqui no primeiro quadrante, para o valor seno de x, eu tenho o y positivo, então seno é positivo. Mas o arco x mais π, ele vai pegar o arco x mais π, que é 180 graus, vai dar aqui no terceiro quadrante. Então, o valor de seno de x mais π é o mesmo, tem o mesmo valor de seno de x, só que negativo. Então, seno de x é igual a seno de π mais x é igual a menos seno de x. É o mesmo valor, só que sinal trocado. Né? Então, seno de u mais π é igual a menos seno de u. Seno de u sobre u é 1. Então, o negativo vai ficar menos 1. Aqui, seno de x mais π é igual a menos seno de x. E cosseno de x mais π vai dar menos cosseno de x. Olha aqui. O cosseno é o valor de x. Então, cosseno de π mais x vai dar menos cosseno de x, porque o cosseno aqui, ó, terceiro quadrante, o x é negativo. Então, por isso é negativo também.